livro de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 3, e o livro começa com Neemias orando ao Senhor, falando da consequência do pecado de Judá, do povo dele, que tudo isso que aconteceu já estava escrito na lei. Em Deuteronômio, capítulo 28 e 29, a Bíblia diz a bênção decorrente da obediência e as maldições da desobediência. E uma das maldições é que eles seriam espalhados, e eles foram espalhados. O Império Medo-Persa, que estava em plena ascensão, em pleno poder, o maior império que já existiu. E Neemias orando ao Senhor, buscando ao Senhor, pedindo perdão ao Senhor, clamando ao Senhor para ter misericórdia, porque a cidade dos seus pais estava em ruínas, Jerusalém, as muralhas totalmente destruídas. Ali ficava o templo do Senhor, ali era o lugar dele, o lugar da morada de Deus, estava em ruínas. Então Neemias, ele clama ao rei, ele era o copeiro do maior rei, do maior império, e ele clamou misericórdia. Ele foi servir o vinho para o rei. Se você não sabe o que um copeiro faz, ele bebe o vinho antes do rei, que se tiver envenenado, ele morre no lugar do cara. Olha só. O rei olha para ele e vê que ele está triste, ele nunca esteve triste. E o rei pergunta por que ele está triste, e ele teme, né? Que aquele cara é um semideus para aquele povo. E ele fala para o rei que a cidade do sepulcro dos pais dele, Jerusalém, está completamente em ruínas, destruída. E o rei permite que ele vá até lá, dá para ele madeira, para reconstruir a cidade, os muros da cidade. Quando a pessoa dispõe o coração, Deus age. E Neemias então vai para Jerusalém, pede o rei madeira para reconstruir as portas, as muralhas. E quando ele vai chegando, os inimigos de Deus, os amonitas, o arábico e outros, começam a caçoar dele. E começam a dizer se ele estava ali com alguma rebelião contra o rei. E ele tinha a ordem do rei para reconstruir. E ele dá uma volta pela cidade e vê as portas totalmente destruídas, tudo arruinado, tudo destruído. Então ele convoca os magistrados, as pessoas, as famílias, as tribos, e eles, como um só homem, começam a reconstruir o lugar de habitação de Deus, a cidade escolhida pelo Senhor. Lê o Salmo 132, 13. E agora no capítulo 3, tem uma relação de famílias e o que eles fizeram para reconstruir. Isso é para mostrar que a unidade, quando um cumpre o seu papel, cada um no reino de Deus, o reino é edificado, as vidas são curadas, as famílias são restauradas. Veja aí as famílias reconstruindo as portas, reconstruindo tudo. Deus te levantou na igreja dele para reconstruir. Olha o que Neemias fez. Neemias instigou todo o povo por um avivamento para reconstruir. E você vai ver, a história desse livro é linda. Hoje são só 3 capítulos. E o capítulo 3, você está vendo as pessoas reconstruindo tudo aquilo que tinha sido destruído. Reconstrua o seu casamento, reconstrua a sua família, reconstrua a sua igreja. Seja um soldado, seja um construtor de bênção nessa terra. Neemias, um homem, você vê, copeiro. Deus usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, para o projeto dele. Esse homem era um copeiro, mas tinha acesso ao homem mais poderoso da terra na época, o rei do Império Medo-Persa. E ele clamou a Deus, e Deus deu bom grado para que aquele homem permitisse que ele fosse, mesmo ele sendo um homem importantíssimo no sentido de ser o provador do vinho, porque se o vinho tivesse envenenado, ele morria no lugar do rei. Nesta manhã, eu quero dizer que alguém morreu no seu lugar. Alguém bebeu o veneno que era para você. E esse alguém é Jesus. Não foi Neemias que morreu por você, mas Jesus bebeu o veneno e morreu no seu lugar para que você pudesse ter vida. Trabalhe para Ele, obedeça a voz dEle. Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo, porque aquele que prometeu brevemente voltará. Maranata, ora venha, Senhor Jesus.